Agora a segunda questão de matemática, que é a número 17 da prova. Então vamos lá. Um volume de 200 centímetros cúbicos corresponde em milímetros cúbicos a... Então ele quer saber quantos milímetros cúbicos tem em 200 centímetros cúbicos. Essa questão, a gente não pode se esquecer que a unidade de medida, aí no caso tratado, é a unidade de espaço, né, ou distância. E essa unidade de medida, ela é medida em metros. Então, o que vem acompanhando a unidade de medida, que é o metro, é o prefixo. Então ele pode vir, por exemplo, como quilômetro. O que é o quilômetro? É 1 quilômetro, né? É um quilo. 1 quilo são 1000. Então 1 quilo, que é um K, ele representa 1000 unidades de qualquer coisa. Eu posso falar quilômetro, quilograma. O que é quilograma? São 1000 gramas. O que é, por exemplo, um kbyte, né, na informática? São 1000 bytes. Então, 1K, 1 quilo, representa sempre 10 ao cubo. 1000 alguma coisa. Eu posso falar, aí eu posso colocar esse prefixo em qualquer coisa. Ele não representa uma grandeza física, ele é só um prefixo. Da mesma maneira, o cent, que está sendo tratado aí no exercício, o cent, ele é só um prefixo e ele representa 10 elevado a menos 2, né? Aí no caso aí o centímetro, então ele está acompanhando um metro, ele representa 10 elevado a menos 2 metros. Da mesma maneira o milli representa também um prefixo, ele é um valor só que é utilizado. Aí ele pode vir acompanhando qualquer coisa, né? Por exemplo, aqui é milímetros, então ele está acompanhando o metro, mas a gente sabe que também existe miligramas, ou seja, ele está acompanhando a grama, que é uma unidade de medida de massa, que já é uma outra grandeza física. Então a gente não pode confundir isso, a grandeza física e o prefixo. Então, por exemplo, aqui, 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Só que aí no caso a gente está tratando de volume, né? Porque é centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então a gente está tratando de uma figura aí que ela é espacial, em 3 dimensões. Então o que é um centímetro cúbico, né? O centímetro cúbico é 1 centímetro multiplicado 3 vezes. Então é o centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Isso que é um centímetro cúbico. Nós sabemos que o centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. E o milímetro é 10 a menos 3 metros. E nós sabemos que um centímetro equivale a 10 milímetros, né? Isso aí é fácil da gente observar lá naquelas réguas que todo mundo usa desde do início, lá no primeiro ano na escola, a gente usa as réguas, né? Então a gente sabe lá, quando a gente vai medir 1 centímetro, a gente tem 10 unidadezinhas lá de milímetro, né? Que é a menor unidade de medida que a gente tem naquela régua mais comum que os estudantes levam para a escola. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Ele quer saber quanto equivale 200 centímetros cúbicos. Então, como que a gente vai fazer? É só a gente substituir as grandezas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, 200 centímetros cúbicos. A gente sabe que cada centímetro equivale a 10 milímetros. Então, a gente vai substituir aqui. O centímetro, a gente vai colocar como 10 milímetros. Então, eu substituo aqui. 200 continua. Então, fica 200 centímetros cúbicos é igual a 200, aí eu substituí 10 milímetros cúbicos, né? Então eu só substituir o centímetro por 10 milímetros e aí continua o cubo lá. Agora eu vou distribuir aquele cubo que está ali, porque está entre parênteses, ele está pegando 10 também, isso a gente não pode esquecer. Então esse cubo aqui ele vai ser distribuído, ele vai vir para o 10 e ele vai vir para o milímetro. Então a gente tem lá agora, ó,
o 3 ele foi para o 10 e foi para o milímetro. Então a gente tem 200 vezes 10 ao cubo vezes milímetro cúbico. Ou seja, a gente já achou ali em milímetro cúbico. Vamos só deixar esse número um pouco mais bonitinho lá. Então, olha, 10 ao cubo, a gente sabe que é 1000, né? 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000. Então, a gente sabe que é 200 vezes 1000 milímetros cúbicos, que é 200 mil milímetros cúbicos, que é a questãozinha, que é a alternativa A. Né? Então, 200 mil milímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos tem 200 mil milímetros cúbicos.